palavra tão pequenininha que a gente usa pra tanta coisa. Eu amo meu pai. Eu amo minha mãe. Eu amo meus amigos. Eu amo minha família. Eu amo Pix. Eu amo dormir. Mas o que é amor? Amor é a coisa mais importante do mundo. Amor é gostar muito de uma pessoa. Amor é ter um carinho grande por algo ou alguém. Só que apesar de falarmos muito de amor, às vezes o que a gente vê no mundo é tanto ódio, egoísmo, violência e falta de empatia. Diante de tudo isso, será que existe um amor puro e verdadeiro mesmo? Sim, a Bíblia fala para nós a respeito de um amor muito, muito especial, maior e profundo. É o incomparável amor de Deus. Em 1 João, capítulo 4, do verso 9 ao 11, está escrito: Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviando seu Filho unigênito ao mundo para que possamos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O Evangelho é essa boa notícia de que, por amor, Deus criou todas as coisas e, apesar da queda gerada pelo pecado, Deus providenciou Jesus para morrer por nós e por ter ressuscitado. Prometeu que viveremos para sempre com Ele um dia. Saber desse amor incondicional nos leva a querer conhecer, viver e pregar o Evangelho para todas as pessoas. Mas quem pode receber esse amor? Todo mundo pode receber este amor, não importa o que você seja ou qual seja o seu passado. Esse amor é destinado a você. E como que eu posso fazer para ter esse amor? Esse amor já está disponível para você gratuitamente, através de Jesus. E basta que você apenas creia e se arrependa dos seus pecados, para que esse amor possa transformar a sua vida. Talvez você não tenha recebido o amor que precisava da sua família e amigos, ou nunca tenha experimentado verdadeiramente o amor e não se sinta amado por alguém. Por isso, nesta Páscoa, que você possa abrir o seu coração e deixar esse amor incomparável entrar na sua vida. Deus te ama de maneira incondicional. Deus te ama e tem um plano na sua vida. Deixe esse amor entrar no seu coração. Ele pode mudar a sua vida. E uma vez que esse amor mudar você, você possa amar também outras pessoas com o amor de Deus. E assim a gente possa espalhar esse amor para todas as pessoas. Deus te ama! Feliz Páscoa!
provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida ele entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra o seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei,
Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, meus irmãos e irmãs, estarmos aqui na casa do Senhor, ouvindo louvores. Hoje, por mim, eu só ouvi só os louvores. Cada louvor, uma mensagem. E então, a mensagem das crianças, eu acredito que foi a mensagem do coração de todos nós. Principalmente aquela mensagem assim, bem penosa, né? Ficou lindo, né? Glória a Deus. Então as crianças têm essa expressão de amor. Meus irmãos, vocês que estão em casa, é claro que um momentozinho vocês veem, incomparável amor de Deus, é incomparável mesmo que vocês esperam retornar, né? Porque é o tempo que o coral se move, né? E nós organizamos aqui o cenário, mas você que vai assistir offline, é uma bênção, porque já está tudo editado, não tem mais esse espaço. Glória a Deus. Quem veio ouvir também uma palavra de Deus para o seu coração? Vamos abrir as nossas Bíblias no Velho Testamento, Êxodo 12. O texto da palavra do Senhor, tão precioso, que fala sobre a instituição da Páscoa. Leio o último versículo, o versículo de número 14. Este dia será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor por vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amados irmãos, igreja do Senhor, confesso que desde quinta-feira eu estive absorvido com a história da Páscoa judaica, todos os seus símbolos proféticos, a história, toda a narrativa bíblica, como se aplica ao Cordeiro de Deus, Jesus, e todos aqueles acontecimentos que já são tão bem conhecidos de todos nós. Mas sempre que nós voltamos àquela história, aquele cenário, algo novo, como que transcende mesmo até a nossa percepção que já havia se formado, parte também da nossa compreensão, porque aponta para o amor incomparável do nosso Deus. E eu estava lendo essa história. Na verdade, já é da minha parte um hábito, no dia da ceia do Senhor na igreja, ler toda a narrativa da ceia, e também, quando da celebração da Páscoa, ler também essa história que tem um significado tão especial, não somente para Israel, mas para a igreja do Senhor Jesus. E eu confesso à igreja que eu comecei a anotar algumas coisas, e a gente vai anotando, comecei na agenda. Aí depois, isso não é bom que fique registrado, não no nosso HD, que às vezes falha, né? Ou na escrita, que às vezes deprecia a imagem, mas fique lá na memória eletrônica, que parece ser aqui é mais útil nesse momento. E quando eu me dei conta, a mensagem que eu iria compartilhar com vocês já precisaria de uma manhã toda. Aí eu já olhei o meu tempo, aí disse 40 minutos para a mensagem. Geralmente é o que nós pregamos normalmente, 40, 50 minutos. E eu coloquei no meu coração algo, talvez alguns de vocês estranhem. Em vez de pregar especificamente em todos os detalhes, fazer uma leitura pelo menos do resumo. E eu fico devendo depois à igreja pregar uma série de mensagens sobre as festividades do povo de Israel. A Páscoa, uma grande celebração que envolve não somente a Páscoa, mas no bojo dessa celebração
a festa dos pães asmos, que no Novo Testamento fala do grande dia da festa, que era um sábado especial, e a festa das primícias, que é o dia exatamente que Jesus ressuscita, pois o apóstolo Paulo diz que ele é a primícia da ressurreição, é o primogênito dentre os nossos irmãos. Então isso é tão precioso, meus irmãos, que o Senhor tocou no meu coração para hoje trazer essa mensagem de forma diferente. E eu acredito que é o tempo que eu vou precisar depois dessa introdução. Quando Moisés, orientado por Deus, convocou o povo israelita para preparar-se diante de uma iminente catástrofe que viria com a 10ª praga enviada sobre o Egito, o Senhor instituiu a Páscoa. Êxodo 12, 11, nós lemos: é a Páscoa do Senhor. A Páscoa judaica, com toda a sua narrativa, seus símbolos proféticos e o que ela representa de fato para os cristãos, é uma celebração antecipada, uma celebração profética antecipada por 3 razões gloriosas. E essa foi a revelação especial de Deus para mim nesse texto. O fato de ser uma celebração profética antecipada. Glória a Deus, que apontava para gerações, que apontava para o Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus. Glória a Jesus. E depois que o Senhor trouxe ao meu coração essa percepção de que a Páscoa era uma celebração antecipada. Eles celebraram a Páscoa antes de serem libertos. Antes de sair do Egito, ela já estava lá com memorial. E quando eu lembro-me da ceia do Senhor, que nós celebramos até que Ele volte, nós já estamos celebrando antecipadamente o grande banquete, a grande ceia. Quantos estão nessa expectativa até que Ele volte? Glória a Deus, é inevitável um glória a Deus. Mas eu disse que ia fazer uma leitura para não comentar, porque então nós não vamos sair daqui hoje antes do almoço. Então eu preciso continuar. Então a celebração da Páscoa, conforme o Senhor me fez perceber, é uma celebração profética, sim, antecipada, por 3 motivos, eu diria, extraordinários, gloriosos. Primeiro deles, a Páscoa é a celebração antecipada da nossa identificação como povo de Deus. Glória a Deus. E ver a Páscoa aqui hoje, como ela é celebrada, né? Mas vamos ao texto de Êxodo 12, 5 a 7. Acompanhe comigo essa leitura. O cordeiro será sem defeito. E aqui a instituição da Páscoa, as orientações de Moisés. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então estamos falando aqui de uma celebração antecipada que aponta para a identificação do povo de Israel, e você vai entender. E aqui eu estava pensando e anotando de ver a estranheza desse aspecto, um aspecto estranho desse evento de tomar do sangue do cordeiro que seria imolado para aquela refeição da Páscoa, e ele traz todas as orientações como seria feito. Mas havia algo estranho, marcar os umbrais da casa e a verga da porta, e Deus estava orientando tudo aquilo, porque estava prestes a executar aquela última praga, a mais terrível praga que traz morte a todos os primogênitos do Egito. O sangue na porta
assinalará que Deus deve passar sobre aquele lar, daí o nome Páscoa. Portanto, marca o local como sendo a casa de um israelita. Aquele sinal seria a marca distintiva que identificaria o povo. Veja o versículo 13 de Êxodo 12. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Veja Êxodo 12, 22, o texto. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E o texto continua: nenhum de vós sai da porta da sua casa até pela manhã. E eu acho interessante que, ao chamar esse ato como sinal, um sinal para vocês, será um sinal para vocês, o livro de Êxodo também indica a importância daquele manchar de sangue para o povo de Israel. Trata-se da proclamação do que eles são, pois os identifica como israelitas, não como egípcios. E além disso, o ato reafirma aos israelitas que eles estarão seguros quando o juízo de Deus, juízo de Yahvé, permitir que o destruidor faça o seu trabalho naquela noite, como vemos em Êxodo 12, 23. Então foi o sangue no portal das casas, nas suas ombreiras, que preservou os hebreus naquela noite tenebrosa na terra do Egito. Não foi por acaso o fato de que o sangue colocado na verga acima da porta e nos umbrais de cada casa apontam para a cruz. O símbolo maravilhoso consiste em que, exatamente, será o sangue derramado na cruz, que por outro cordeiro imaculado, que muitos anos mais tarde irá também ser imolado, para preservar todos os povos do mundo da presença da morte e dos sofrimentos eternos. Então o sangue nos umbrais de suas portas trazia a presença de Deus, o que despojava o destruidor de todo o seu poder naquela casa. Como afirma o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. Jesus aniquilou o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O Salmo 91 também descreve a proteção que desfrutamos e a nossa identificação com o Cristo crucificado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. Glória a Deus. Pois Ele te guardará. Ele é a verdade, o escudo, o broquel, né? Ele te guardará do espanto noturno, da seta que voa de dia e da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O restante do salmo vocês sabem decorado, como eu, né? Desde criança. E voltamos aqui a essa questão da identificação desta marca. Isso se deu, meus irmãos, quando Cristo, quando o sangue do Cordeiro de Deus foi aspergido também nos umbrais da nossa casa espiritual, nos nossos corações, quando cremos em Jesus. O Antigo Testamento não contém, isso é um fato interessante, senão você não compreende essa verdade. Eu acredito que precisaria de bastante tempo, mas fica uma reflexão para voltarmos a esse texto tão precioso, que o Antigo Testamento não contém a ideia de um julgamento final, nem das pessoas estarem sob a ira de Deus e serem destinadas ao inferno. Essa noção é apenas expressa no Novo Testamento, no qual os objetos da ira divina não são apenas uma nação, o povo egípcio, mas todo o mundo. Todavia a morte de Cristo então atua como a morte do Cordeiro Pascal. Uma coisa que é importantíssimo saber, que o Senhor trouxe no meu coração, que a Páscoa não é um sacrifício e o Cordeiro Pascal não é um cordeiro sacrificial. O que ocorre ao sangue do animal é diferente do que acontece com o sangue em um sacrifício.
Os povos da Mesopotâmia usavam muitas vezes o sangue nas ombreiras das portas para protegerem-se dos demônios. Mas no Novo Testamento, o Novo Testamento nos fez compreender o Cordeiro Pascual como um sacrifício e aplicá-lo à imagem de Jesus. Isso nos envolveu para ver um novo significado na Páscoa. Por isso que nós temos um modo todo peculiar de nos lembrar desta celebração. Se você for marcado pelo sangue de Cristo, como a porta de uma casa israelita foi marcada pelo sangue do Cordeiro, então isso o protegerá do destruidor, quando Deus implementar a sua soberania, o seu juízo sobre o mundo que resiste ainda à sua autoridade. O sangue na virgem superior, nas laterais da porta, pode ser visto também como purificador da entrada, como uma preparação para a presença do Senhor. O sangue marca você como alguém que, por meio do que Cristo fez, pertence ao povo que Deus já reivindicou como seu. Você já é povo de Deus e que reconheceu esta posição. Hoje nós vivemos sob a nova aliança, porque o sangue de Jesus aspergido sobre nós é permanente. Bem que eu gostaria de ler aqui o texto de Hebreus capítulo 9, principalmente os versículos 12 até quase o 30, o 26 por ali. Seria importante depois dessa leitura. Mas, meus irmãos, na Páscoa judaica, o sangue do Cordeiro serviu como sinal de proteção e identificação. Na Páscoa cristã, o sangue do Cordeiro é o sinal de uma nova aliança e da purificação dos nossos pecados. Na Páscoa cristã vemos o incomparável amor de Deus pela humanidade pecadora e a ira terrível de Deus contra o pecado. Acompanhe comigo o Êxodo 12, versículo 5, porque aqui fala de um cordeiro sem defeito. E esse é um momento lindo nessa história. O cordeiro será sem defeito, instruía Moisés ao povo. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Quando nós observamos isto, nos lembramos daqueles 10 dias que é inevitável não sair da leitura. 10 dias antes da celebração da Páscoa, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. E o povo o exaltava: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, e os ramos de palmeiras. Ali estava o Cordeiro de Deus chegando para a festa da Páscoa. Ao mesmo tempo em que todos os judeus, os peregrinos de todo o mundo, estavam também entrando em Jerusalém, procurando os seus cordeiros, ou levando os cordeiros imaculados, sem defeito, para a grande festividade. E nós sabemos muito bem que logo depois daquela entrada triunfal, Jesus, ele é procurado pelos líderes. Aí você vai em Mateus 21 e 22, quando os herodianos se reúnem para apanhá-lo e para investigá-lo. E depois vem os saduceus e são envergonhados. E depois os fariseus. E todo esse exame, e foram praticamente 4 dias, mas depois o Senhor Jesus é preso. E ele vai ser questionado, examinado pelo Sinédrio, por Caifás, e os envia para Pilatos, e Pilatos diz solenemente, e aí você já está, quando ele é examinado pelos líderes religiosos, ali em João no capítulo 18, versículos 12 e seguintes, e quando você chega no João 19, 6, aí você observa as palavras absolutamente proféticas de Pilatos, porque Pilatos vai dizer assim, o próprio Pilatos, que ele proclamou por 3 vezes que aquele cordeiro era inocente. Ele é inocente. Mas Pilatos nem se dava conta que, de forma incrível, ele estava proferindo palavras proféticas. Quando ele diz em João 19,6: disse-lhe Pilatos: tomai-o vós, outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. O cordeiro para o sacrifício, como o cordeiro da Páscoa, não podia ter defeito, não podia ter mancha. Era o cordeiro imaculado.
E sem perceber, Pilatos estava declarando Cristo, o Cordeiro de Deus, era digno de morte, o Cordeiro Pascual de Deus para a humanidade pecadora. E depois daquele minucioso exame, nós vamos descobrir, esse é o verdadeiro significado da Páscoa, estava sendo alcançado ali agora, de uma maneira tão incrível, e na mesma hora em que os cordeiros pascuais estavam sendo imolados lá no pátio do templo em Jerusalém, em cumprimento à festa da Páscoa, o Cordeiro de Deus estava lá no Calvário, subindo o Calvário para ser crucificado. E todos aqueles símbolos proféticos do que envolve, meus irmãos, me remeteu ao profeta Isaías. Às vezes a gente olha, eu vi um pouco da paixão e vi aquela cena do Cristo ensanguentado, só um pouco, você fica, meu Deus, isso aí foi um pouco de teatro do cinema, mas não foi não. Isaías nos mostra aquele quadro. Acompanhe comigo Isaías 52:14, capítulo do servo sofredor. Descreve Jesus na sua morte assim: como pasmaram muitos à vista dele, glória a Deus, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais que a dos outros filhos dos homens. Aqui, irmãos, a força, vamos dizer assim, da língua hebraica sugere que ele foi surrado, ele foi espancado, até não ser mais reconhecido. E o salmista Davi nos fala isso com muita propriedade no Salmo 22, versículos 14 a 18. Profeticamente, Davi apresenta a mesma cena de Isaías com outro cenário. Veja o que ele diz: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Lembre ali dos soldados. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Estas passagens aqui, meus irmãos, dentre tantas, descrevem o que aconteceu quando Jesus se tornou pecado por nós, identificou-se com o nosso pecado. Um substituto. Aleluia, ele tomou a minha morte e me deu a sua vida. Ele se identificou com os pecadores, todo o peso, todo o fardo. Mas também nós vemos Jesus como oferta pelo pecado, suportando a ira de Deus contra o pecado. E aí vamos a 2 Coríntios 5:21, que diz: Jesus foi feito pecado, ou oferta pelo pecado, foi feito o pecado por nós. Ou ainda Hebreus 2:17 e 18, diz que isto aconteceu por um motivo. E aconteceu por quê? Jesus tornou-se semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para que ele pudesse remover a ira de Deus, pagando o preço total pelo pecado, ao tomar sobre si os pecados do povo. É isso que significa o ato de expiação, ou de reconciliação de Cristo, ou de tornar-se a propiciação pelos nossos pecados. E alguns textos são preciosos, eu anotei somente alguns. Romanos 3:25 diz o seguinte sobre Jesus: ao qual Deus propôs para propiciação, ou seja, pagamento total pelo pecado, através da fé em seu sangue. Oh, glória a Deus. Isso significa que ele pagou o preço total pelo nosso pecado, a fim de que ele pudesse remover ou desviar de nós a ira de Deus. Então Deus estava irado no Calvário, irado com o pecado,
e o Todo-Poderoso dá vazão a toda a sua ira pelo nosso pecado sobre Jesus, o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Calvário, meus irmãos, não foi uma peça teatral, um drama irreal, representado por Jesus como autor, como um ator faria em um papel, em um filme ou em um teatro qualquer. O profeta Isaías descreve que Jesus passaria por um sofrimento horrendo, é um sofrimento verdadeiro, e narra a cena. Olha como é que Isaías narra a cena. Eu vou ler na tradução King James 53 de Isaías 10 e 11. Mas o bom plano do Senhor, o plano que já estava lá, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, é Satanás. Gênesis 3 e 15. Mas o bom plano do Senhor foi feri-lo e angustiá-lo completamente. No entanto, depois que a sua alma tivesse sido dada como oferta pelo pecado, aí então ele terá uma multidão de filhos, muitos herdeiros. Ele viverá novamente a ressurreição, e o programa de Deus prosperará nas suas mãos. Versículo 11. E quando ele vir tudo o que foi realizado pela agonia da sua alma, ele ficará satisfeito, e devido ao que ele experimentou, o meu servo de retidão fará com que muitos sejam justificados diante de Deus, pois ele levará todos os nossos pecados. E aqui vale um glória a Deus. A cruz, meus irmãos, foi uma realidade horrenda, onde Jesus enfrentou o inferno por nós. Viu o seu Pai abandonando-o em ira contra o pecado com que Jesus havia se identificado. Estou no primeiro ponto, Jesus, mas vou já terminar. Temos que ver o pecado como Deus vê, algo detestável. Temos que compreender que Deus poderia lidar com as obras da carne somente de uma maneira. Ele tinha que julgar o pecado e matar a natureza adâmica pecaminosa. Ele tinha que matar a natureza pecaminosa em nós. Paulo compreendia isso e afirmou o seguinte, Gálatas 2 e 20, tão conhecido de todos nós: já fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida real que agora tenho dentro deste corpo é o resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então o Calvário não significa apenas a morte, meus irmãos, para Jesus, significa também a morte ao pecado para todos os que colocam a confiança nele. O Calvário liga com o nosso velho ego. Romanos 6 a 10 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o velho ego, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando vemos, meus irmãos, e sabemos que já morremos com Cristo no Calvário, podemos ter a confiante expectativa de experimentarmos aquilo que diz Romanos 6 e 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então o versículo 11 só pode acontecer, meus irmãos, se de fato a gente tiver compreendido e implementado o versículo 6. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então Deus aniquilou o poder deste corpo de pecado quando Cristo morreu ali no Calvário. Ele quebrou o poder do pecado quando a nossa antiga natureza morreu em Cristo. Porque eu creio nele, eu confio no seu sacrifício. Ele permite que a sua morte seja a minha morte. É por isso que Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. Então, devido a este acontecimento, podemos, meus irmãos, confiantemente nos considerar mortos para o pecado. Isso significa que devemos considerar como já realizado o fato de que não somos mais dominados
pelo poder do pecado. A fé entra em ação quando colocamos a nossa confiança nesse fato revelado por Deus, de que morremos com Cristo e de que agora precisamos começar a nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. 2 Coríntios 7,1 tem um texto maravilhoso quando o apóstolo Paulo diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E a igreja diz amém? Já nos encaminhamos para o fim. Demorei-me nessa parte porque fala da identificação. Glória a Deus. É uma celebração antecipada da nossa identificação como povo de Deus. Oh, glória a Deus. Quando o inimigo vem muitas vezes contra nós e vê a marca do sangue de Jesus nos umbrais da nossa casa espiritual, ele sabe que aquela casa tem dono. Aquela casa está protegida, aquela casa é edificada. Aí está um servo de Deus, aí está um verdadeiro israelita. Mas a segunda razão porque a Páscoa é uma celebração antecipada, uma celebração profética antecipada da nossa salvação, a Páscoa é a celebração antecipada da libertação da escravidão do pecado. Êxodo 12 e 2, Gênesis 15, 3 e 14. Gênesis 2 e 12 e 2 diz: este mês será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Eu queria poder falar do mês de Abib, o mês da Páscoa, essa celebração gloriosa, e os dias todos. Mas voltemos no tempo, 400 anos antes disso, está acontecendo a Páscoa. 400 anos antes, o Senhor diz a Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. 4 séculos já haviam se passado, meus irmãos, de trevas. Agora, tudo aquilo estava terminando. Era tempo de sair da escravidão para a riqueza, da opressão para a liberdade, da escuridão para a luz. Eles deixaram o Egito para trás. A terra prometida já os esperava, já estava diante deles. Eu acredito que fluindo em leite e mel, como Deus havia prometido. Que maravilhosa, meus irmãos, ilustração da nossa própria salvação através de Cristo. A Páscoa retrata perfeitamente a nossa grande salvação. Podemos ler o texto de Hebreus 2. O texto de Hebreus é maravilhoso. Ninguém consegue ler Hebreus sem pelo menos demorar-se um pouquinho estudando o Pentateuco. É praticamente impossível compreender Hebreus sem estudar o Pentateuco. Pelo menos Levítico e Êxodo, não dá, é o livro, é o Pentateuco. Eles deixariam agora o Egito para trás. É uma ilustração maravilhosa, meus irmãos, da nossa salvação através de Cristo. Veja Hebreus 2 e 3. Como escaparemos nós? Toda a igreja pode ler junto. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A nossa libertação da escravidão ao pecado, meus irmãos, é retratada profeticamente nesses eventos aqui. Em torno de mais um pouquinho de que 3.400 anos atrás, lá no Egito. Faraó usava, como sempre vemos nos filmes, aquela mitra nos seus pendentes, nos seus colares, sempre estava a imagem da serpente, né? Aquela serpente naja, né? Estava lá, na parte frontal aqui, e esta serpente era o símbolo de Satanás. Gênesis 3, 1 a 14, você vai compreender isso. Mas também Apocalipse 12, 9, aponta para esse fato.
Esta coroa de Faraó simbolizava o principado dominante do mundo espiritual sobre o Egito. E o tempo de Deus havia chegado para libertar o seu povo do domínio tirânico. Era uma tirania, meus irmãos. O domínio